Fala pessoal, muito boa tarde. Começando mais uma live aqui do canal Notícias do Fogão, em um horário bem inusitado, né? 1h40 da tarde, um horário que a gente não costuma fazer live, mas estamos aqui para testar novos horários, novos públicos, né? Vai que o pessoal descobre o canal e gosta. Tamo aí, eu sou o Rafael, peço perdão antecipadamente caso eu comece a tossir aqui, porque mais de 2 semanas uma tosse muito estranha tal, que antibiótico vai, antibiótico vem, e ela não passa de vez, né? Volta e meia, ó, tenho que dar uma paradinha aqui no áudio para tossir. Mas vamos falar de Botafogo e Inter, vamos falar de todos os possíveis reforços, desfalques, e vamos falar do tema da live de hoje, uma coisa interessante. Passando pela internet aqui, eu tropecei numa matéria do UOL, né, o nosso famoso UOL, onde trabalha o Mauro César Pereira, mais conhecido como Maurinho para os íntimos, né, onde ele faz duríssimas críticas ao Flamengo, né? Essa matéria é fechada, não é qualquer um que consegue ter acesso a ela só pagando o plano do UOL, mas eu não paguei, logicamente. Eu tirei vários prints na velocidade da luz, eu abri, tirei print, bloqueou. Aí eu fechei, abri de novo, tirei print, bloqueou de novo. E por aí vai. Peguei as partes mais interessantes aqui na matéria para ler com vocês e mostrar como, já vou deixando de antemão, eu não concordo com tudo que o Textor fez esse ano, tá? Tem sim, como ele é um ser humano, ele erra, tá? É do ser humano, ele não é um deus, ele é um ser humano e é normal demais que ele cometa erros. Mas tem uma coisa que eu concordo muito com ele, que eu não acho que é um erro. Eu acho que foi um erro como ele baseou toda a sua formação de elenco, todo o seu planejamento, tudo em cima disso. Acho que poderia ter feito um pouquinho mais, um pouco mais de cuidado e apreço, né? Mas eu entendo as questões do Lyon também e tudo mais. Mas não é disso que vamos tratar hoje. Vamos tratar de como o Mauro César, sem dizer John Textor tem razão, ele disse John Textor tem razão nas entrelinhas, né? Acho que nem ele percebeu que falou isso. Essa matéria que ele fez aqui, né? Noticiando ali alguns bastidores do Flamengo após esse empate com o Central Córdoba. Flamengo que virou putinha do Córdoba, né? O estreante de Libertadores veio para a primeira Libertadores da história deles. A primeira Libertadores da história do Central Córdoba. Ele ganha do Flamengo no Maracanã e empata em casa. Quase ganhou. Mas vamos lá. Pessoal, antes de começar a falar dessa matéria, ó, tá aqui a matéria, ó, só pra vocês verem. Tá aqui a matéria, tá na outra tela, né? A tela de React. Essa tela aqui é a tela de conversa com vocês. Toda e qualquer pessoa que falar no chat vai aparecer ali naquele retângulo em pé ali, que passa o chat ao vivo. E aqui embaixo eu vou destacando as pessoas que eu vou respondendo, né? Eu respondo todo e qualquer questionamento, comentário de vocês aí na tela. Não quer esperar eu parar de falar um monte de groselha para mandar sua mensagem acima do que eu estou falando, me calar e entrar por cima? Aqui é o LivePix, você escaneia e escolhe um valor aí de R$2, R$3, qualquer valor aí, e manda uma mensagem de texto ou mensagem de voz pra gente, tá? E aí quando vem essa mensagem eu não escolho, tá aqui ativado a notificação e ativado ela aparece na tela. Quando chegar, chegou, vai me abafar o meu som e vai entrar o seu áudio por cima. Então não quer esperar eu chegar em você no chat? Aqui é o LivePix, você ajuda o canal e você também tem a sua voz, vamos dizer assim, sobressaindo a minha. E não esqueçam, deixa o like aqui na live, ajuda muito, tá? Ajuda muito, vocês não tem ideia como é que ajuda o like, cara. Ajuda demais a live bombar mais. Deixa o like, comenta aqui pra eu te responder, te interagir. A live fica mais interativa, mais legal, a troca de ideias. Compartilha com amigos que não conhecem o canal ainda, se inscreve e ativa o sininho, porque aqui tem live, tem conteúdo todo dia, toda hora, não tem horário, tá? Vamos passar... lembrando, aqui embaixo na descrição tem o link do Instagram do canal, tem o link do canal Reserva e tem o link do nosso canal de React Torcedores, né? Se ferrando aí, né? O nosso link é o canal que a gente seca os rivais, né? E lá a gente bota
gremista se ferrando, flamenguista se ferrando, vascaíno se ferrando, tricolor se ferrando, São Paulino se ferrando, vai rolar botafoguense se ferrando também. Mas por enquanto temos 3 vídeos lá, vascaíno se ferrando, flamenguista se ferrando. E se por acaso batermos a meta de 10 superchats de qualquer valor, né, acho que acima de R$2, eu acho, a gente bota aqui para reagir com vocês ao vivo ao react, né, de ontem do Flamengo se ferrando pro Central Córdoba. Mas agora sim, não, tem o canal Reserva, o canal de react, o Instagram, e tem a Fresa Corretora de Seguros que patrocina o canal, cotação de seguro automotivo, residencial e etc. aqui no link na descrição. Sem mais enrolações, pessoal, 40 pessoas online comigo aqui, já foram 63, só 13 likes. Dos 40, pô, vamos ter 40 likes. Se não gostar da live, depois você sai da live e tira o like depois se você quiser, ou dá dislike, mas deixa o like aí antecipadamente, porque o like ajuda a live a melhorar o conteúdo e disparar mais para mais pessoas. Bom, enquanto o chat vai aquecendo aí, vamos para a tela de react, a tela de leitura aqui com vocês. Vamos ler aqui a matéria do Maurinho no UOL, que eu consegui printar aqui e pegar informações importantes para vocês. Flamengo entra em crise com time, aspas, sem pernas em maio e Felipe Luiz cobrado. Ou seja, o que eu tô falando aqui, ó, há um tempão, mas tô sendo bonzinho, projetando para setembro, para agosto, que as pernas vão sumir do Flamengo, jogadores vão se contundir em profusão, porque times que dão muito valor aos primeiros meses do calendário brasileiro, que dão a vida, desde o início do ano, dão a vida com força máxima para ganhar, carioca, não sei o que lá e tal, esses times pagam a conta no segundo semestre, porque o elenco não é um elenco de 500 jogadores, né? São os mesmos jogadores jogando ali, se revezando, no máximo, uns 20 de qualidade aceitável para se revezar, né? Eles vão aos poucos, e tem alguns convocados, etc, que nem descansam na data FIFA e tudo mais. Esse time, esse elenco de jogadores vai aos poucos, mês após mês, perdendo, né, o seu ímpeto físico, a sua pujança, né, o seu pulmão, aquela vitalidade, né? Sem contar as possíveis lesões que vão se acumulando. Se são mais simples, elas acontecem, se recuperam rápido e meio que reveza. Machuca um hoje, recupera um outro depois. Enquanto machuca um, volta outro de contusão. E por aí vai. Quando são mais longas, elas duram meses e vão se acumulando, como foi ano passado o próprio Flamengo. E como é, por exemplo, agora, né? O Botafogo, mas por um outro motivo. Estamos em começo de temporada. E sabemos que todo começo de temporada, jogadores se machucam por estar começando a engrenar e a musculatura um pouco travada ainda, né? Viemos de uma pré-temporada em março, né? Fevereiro foi o final da Recopa, no finalzinho de fevereiro, isso. Em março chegou o Paiva e tal, aquela pré-temporada fora de época. Então é como se o Botafogo hoje estivesse já em comecinho de março. É aquela época que naturalmente os times do Cariocão e tal vão tendo jogadores machucados e tudo mais, né? Isso é normal. O motivo das lesões do Botafogo é o motivo das lesões do Flamengo, lesões não, mas a visível queda de rendimento do Flamengo em segundos tempos, por exemplo, que o Maurinho está citando aqui, com informação de bastidores que ele vai mostrar na matéria, é a demonstração de que o John Textor, neste ponto, eu tenho críticas a fazer o John Textor em outras questões do atual Botafogo de 25, né? E a forma que está gerindo o Botafogo, a distância, não vem aqui, erros de contratação, de técnico, etc. Mas neste ponto de não botar tudo que você tem, todo o seu ímpeto, toda a sua força nos primeiros meses, o Maurinho vai, sem querer, dando razão para ele. Vamos passar para o próximo, a próxima tela aqui, que são print. Não posso rodar aqui a tela, porque não é uma tela de navegador.
São prints que eu tirei, né? Porque essa matéria, ela é fechada do UOL. Aqui, o próximo é esse aqui. Vamos lá. Ó, vamos ler aqui comigo. Vou puxar aqui um zoom. Ó, vamos lá. O empate com sabor de derrota diante do Central Córdoba no interior da Argentina teve efeito imediato nos bastidores do Flamengo. A crise está instalada depois de mais uma atuação com risco crescente de um fiasco internacional de enormes proporções. O elenco mais caro do continente está obrigado a vencer os 2 últimos jogos que restam, ambos em casa, e até lembra o Botafogo, né? Parece que a tabela do Flamengo e do Botafogo é coincidentemente, né? Fora e casa, quase que na mesma semana, assim. Joga fora, ele também joga fora. Jogamos em casa, também joga em casa, e por aí vai. Então o Botafogo vai pegar o Estudiantes e o Alaú, ambos em casa, e o Flamengo pega o Córdoba, não, a LDU e o Táchira, ambos em casa. Os jogos que restam, ambos em casa, e precisa fazer saldo de gols. Se não ganhar da LDU quinta, no dia 15, pode sair já eliminado do Maracanã, sem nem precisar ir para a próxima rodada contra o Táchira. Eu acho que isso vai acontecer. A LDU ganhar no Maracanã? Não acho. Não acho. Mas um empate já seria muito ruim pro Flamengo, tá? Mas o foco não é a campanha do Flamengo na Libertadores. O foco vai chegar. Estamos indo pro foco da matéria, né, do Mauro César. E como é que é? Já no Maracanã, né? E o ideal é bater a equipe de Quito por 2 gols de diferença. Por mais de 2 gols, né, de vantagem. Aí, aqui vem a parte importante que eu queria destacar com vocês, e tem uma outra página para dar sequência aqui ao assunto. O departamento de futebol detectou que ainda em maio, gente, olha só, destaque para isso. Ainda em maio, a temporada desse ano vai até 20 de dezembro, dia 20 do mês 12, tá? É quase o mês de dezembro inteiro. Pô, dia 20 e pouco, 20, 21, acho do 12. Em maio, e nós estamos no dia 8, iniciozinho de maio, do mês 5, tem maio quase inteiro, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro quase inteiro. Vamos botar aí, não são 8 meses inteiros, mas 7 meses e meio de temporada pela frente ainda. 7 meses e meio pela frente. Ainda em maio, falta condição física. Por isso, Arrascaeta teria perdido a ótima chance logo após abrir o placar. Ele não teve pernas após a arrancada e chutou fraco, pelo entendimento de profissionais do clube. Não é que o Mauro César tirou isso do rabo. Não é que eu vi isso e estou cornetando, estou palpitando. Profissionais da fisiologia do clube estão atestando que o físico do Flamengo está já em queda. Sabe que aquela curva, né? Você tá aqui, aí você vai subindo, chega no pico e começa a cair. Ano passado eu falei que o time do Galo, antes da final, estava já vivendo a sua queda física. E depois pegou o Flamengo e foi amassado pelo Flamengo na final, né, na final da Copa do Brasil. Pessoal, se a conexão tiver oscilado, eu peço perdão, tá? Me falem aqui no chat que eu volto ao assunto, caso tenha, vamos dizer assim, dado uma quicada, sabe? Saiu de um ponto para outro muito rápido, porque eu vi aqui que a internet oscilou. Se oscilou muito, eu posso voltar, né? Eu posso voltar no assunto um pouquinho, caso tenha perdido o fio da meada. Tá bom? Vamos lá. Então, vou dar sequência aqui. Se alguém reclamar que o assunto pulou e ficou estranho, ficou sem sentido, eu recupero o raciocínio. Tá bom? Vamos lá. Voltando ao Galo. O Galo, no passado, chegou contra o Botafogo em frangalhos fisicamente. Tanto é que o Botafogo teve um jogador a menos no comecinho do jogo, no primeiro lance do jogo. O Galo passou uns 100 minutos com um jogador a mais
e não teve força física, ímpeto físico, dinamismo, fôlego para imprimir uma correria no Botafogo, de forma que cansasse o Botafogo com um a menos. Então, o que aconteceu? O que está acontecendo com o Flamengo? Na minha opinião, algo parecido com o que rolou com o Galo, só que muito antes. Porque o time do Galo, ano passado, ele deu aquela subida, piorou e tudo mais, se recuperou durante o ano, meio do ano ali, se recuperou ali, vamos dizer assim, fisicamente. Teve a paralisação para a tragédia do Rio Grande do Sul também, das enchentes no Sul, né? Se reajustou e foi começando a crescer de novo e deu aquela despencada em novembro. Enquanto o Botafogo na ponta dos cascos ali, aguentando o jogo inteiro com a menos e impondo dinamismo, né? O que estou vendo no Flamengo agora é isso. O Flamengo veio aquele Flamengo avassalador, que o mundo ficou, nossa, a mídia, o Lofredo, quem vier vai perder de muito pro Flamengo, e se fechem, porque o Flamengo vai golear geral. E essa fase, ela veio e estamos começando a ver, bateu no alto, no pico, estamos começando a ver a setinha, quem jogou FIFA, né? Bomba Pet, PES, muito tempo, os jogadores com a setinha pra baixo, sabe? A setinha tá virando aqui, ó, em diagonal, daqui a pouco ela faz isso e despenca. Jogadores já estão começando a demonstrar para a parte fisiológica do clube, do Flamengo, que estão sem perna. Foi o que falou aqui. Faltou perna para o Arrascaeta fazer o gol. Qual é o próximo passo? Qual é o próximo passo? O Flamengo está no momento de decisão de vaga na Libertadores, porque se perder mais um dos jogos que tem aí pela frente, tá fora. É a Super Sula, né? Eu até brinco aqui que teremos a Super Sula esse ano. Eu brincava com isso. O Vasco vai estragar a festa. Seria Vasco, Fluminense, Botafogo e Flamengo na Sul-Americana. Uma piadinha, né? O nosso momento está tão bosta que tem essas piadinhas de péssimo gosto. Mas o Vasco vai acabar rodando antes do Botafogo e do Flamengo chegarem na Sula, né? Mas voltando, com esse momento de decisão de vaga, ao mesmo tempo que o Brasileirão tá comendo solto aí, Palmeiras pegou a liderança, e o Flamengo não pode deixar o Palmeiras desgarrar a liderança, senão não pega mais. Conhecemos o Palmeiras, né? Rivalidade à parte, raivinha à parte. Temos que reconhecer que quando o Abel bota distância, bota jarda para pegar é difícil. Então, o Flamengo não pode poupar muito. Até porque vemos aí a torcida do Flamengo exigente como sabemos que ela é, corneteira como sabemos que ela é. Vemos aí a torcida, não pode poupar, eu não sei o que, o foco não pode ser o brasileiro, porque nós temos que ganhar tudo. Essa coisa lunática que eles têm, de que tem que ganhar tudo, que dá pra ganhar tudo, que é o maior time do mundo, etc, né? Isso não vai permitir ao Flamengo poupar, nem do brasileiro, para ver o Palmeiras deslanchar, até porque vem clássico com o Botafogo nos próximos jogos aí, sem ser essa rodada agora. A outra tem o Inter agora, o Botafogo tem o Inter, depois tem o Estudiantes, depois tem o Flamengo. Não podem se permitir poupar para não ver o Palmeiras disparar e nem o Botafogo ganhar o Flamengo num clássico. Eles estão aqui engasgados com 4x1 até hoje, né? E também não podem poupar na Libertadores, porque a corda tá jogando no pescoço. Qualquer tropeço agora é fatal, é Sul-Americana e tchau. Então, qual é o próximo passo? Que eu estou aqui já antecipando a vocês. E me cobrem, tá? Me cobrem. Porque quando eu falei que o Flamengo ia começar a declinar fisicamente, o pessoal não acreditou. Tá aí. Isso não é uma forma de justificar o péssimo começo do Botafogo, não, tá? Nem tô achando que vai ser um ano maravilhoso no segundo semestre, não. Até porque tem questões aí do Lyon, da Eagle complexa lá fora, né? Financeiramente tá complicado lá, as certidões, etc. Não tá muito em aberto como é que vai ser o resto do ano da Eagle, e o resto do ano da Eagle interfere no resto do ano do Botafogo também. Não é disso que eu tô falando. Mas, me cobrem, o Flamengo vai começar a estourar vários lesionados em sequência. Igual foi ano passado. Estourou Vinha,
Cebolinha, Michael, Pedro, Arrascaeta, De La Cruz, todo mundo em sequência, um atrás do outro. Gabigol também e tal, um atrás do outro. O Luiz Araújo, era papo de uns 10 jogadores ao mesmo tempo machucados. E alguns, metade deles, contusões longas. E aí o ano foi pro ralo. Conseguiram, sabe-se lá Deus como, né? Aquelas coisas que o Flamengo tem de cagada e tudo mais. Aquela arbitragenzinha marota que ajuda também e tal. Pessoal do chat, já vou pro chat, tá? Daqui a pouco eu vou dar uma olhadinha no chat aí e falar com vocês. Então, essa questão aí, o Flamengo conseguiu achar uma Copa do Brasil. Também tinha Corinthians, o Galo com físico em frangalhos e o Vasco na semifinal disputando ali a Copa do Brasil com o Flamengo. O Flamengo era muito mais time que todos os quatro, todos os três, né? Então, tá oscilando o microfone? É porque às vezes eu fecho o microfone pra tossir, tá? Se a questão for essa, pode ser isso, tá bom? Ou Carlos Ramagem. Eu às vezes fecho ele pra tossir. Voltando. O Flamengo achou aí uma Copa do Brasil, né? Caiu no colo deles. Aquela sorte mulamba que a gente conhece. Mas as contusões em sequência acabaram com o ano do Flamengo. Fizeram eles perder a Libertadores pro Peñarol, a eliminação pro Peñarol. E tomaram um pau do Botafogo, de vários times aí. O Botafogo disparou, o Palmeiras disparou. E eles não pegaram mais. Comeram poeira ali, até do Fortaleza comeu poeira. Então, as contusões acabaram com a chance do Flamengo ter um ano vitorioso. Ganhou a Copa do Brasil? Ganhou. Mas o ano padrão Botafogo foi, padrão Palmeiras já foi, o próprio Flamengo já foi de ganhar 2 títulos no mesmo ano. Os mais importantes. Então, repito, a próxima etapa, nos próximos, quem sabe, 2 meses assim, é a profusão de contusões. Porque vale lembrar, agora em junho, até metade de julho, Botafogo, Palmeiras, Flamengo e Fluminense, né? Tá oscilando a internet aqui, pessoal. Peço perdão, tá? O OBS tá avisando que tá oscilante a internet. Não sei o que tá acontecendo hoje com a Predialnet, que, meu irmão, só tenho elogios, só que não, a fazer a Predialnet, tá? Não assinem Predialnet. Voltando. A próxima etapa próximos 2 meses, a profusão de contusões. O que eu posso lembrar aqui, como eu estava falando, é que Palmeiras, Fluminense, Botafogo e Flamengo não vão parar para descansar, repor a parte física, treinar durante 1 mês e meio quase, né? Que é a paralisação do Brasileirão para Libertadores, mas para a Copa do Mundo de Clubes. E o Flamengo tem até grande chance de conseguir se classificar para as oitavas, né? Dependendo do rival das oitavas, quem sabe para as quartas. Mas nenhum brasileiro passa disso. De quartas de final é o máximo que a gente consegue chegar. Se tiver um bom time e um chaveamento fácil, chega nas quartas, porque das quartas para frente, aí tu vai pegar Real Madrid, Bayern de Munique, Manchester City, Inter de Milão, e esquece, né? Então o Flamengo pode ter aí os 3 jogos do Mundial, pode ter mais 1 ou 2 fazendo 5 jogos, e são em intervalos curtinhos, né? Quarto domingo. E o que pode fazer mais desgaste ainda para os caras. Então, vamos passar aqui para a próxima página da matéria. Só para a gente completar a matéria e seguir com os pitacos aqui, né? A análise de tudo que eu tô falando aqui, com base na matéria do próprio Mauro César, que ele nunca vai assumir que ele tá fazendo isso. Mas eu leio isso aqui como uma clara demonstração de que o Textor tem razão. Tá? Cadê? Vamos ler o primeiro parágrafo de cima aqui. Ó, aqui. O diretor José Boto cobra especialmente do técnico Felipe Luiz. Especialmente do técnico, e Felipe Luiz ouve o português. Contudo, isso não tem apresentado efeito prático, já que o treinador segue agarrado em suas ideias, mesmo em um momento delicado que pode necessitar de alguma flexibilidade. A providência? Dar uma injeção de saúde no elenco diante da evidente conclusão de que o time não corre. Olha isso, cara. Nos bastidores do Flamengo estão contestando que o time não corre.
Por isso que mete 4 em Corinthians, em frangalhos. Mete 6 em Juventude. No Carioca era um colosso. Mas no Brasileirão, empata com o Inter. Tropeça. Acho que empatou com o Vasco, não empatou? Ou tô enganado? Acho que foi empate com o Vasco. Né? Tropeça pro... Qual foi o jogo que o Flamengo tropeçou agora? Deixa eu ver aqui. Deixa eu procurar aqui na internet. Eu posso estar falando besteira? Jogos Flamengo. Ó, a lista de jogos. Ó, o Flamengo perdeu pro Cruzeiro, que a gente sabe que tá numa fase boa, mas não é um elenco maravilhoso. Empata com Córdoba, né? Empata com a LDU, empata com o Vasco. Perde pro Córdoba, sofre pra ganhar do Vitória. Empata com o Inter, sofre pra ganhar do Táchira. Então, é um Flamengo que tá oscilante. Tá oscilante. Não é o colosso que muitos diziam ser, né? Tá numa fase aí complexa. E eu vou olhar já o chat, tá, pessoal? Peço perdão pela demora, já vou olhar o chat. Vamos lá, vamos voltar a ler aqui o resto da matéria. Onde é que tá aqui? Perdi onde eu tava. Achei. Aqui, voltando. A providência? Dar uma injeção de saúde no elenco, diante da evidente conclusão de que o time não corre, não ganha, por mais qualidade que tenha. A ideia é contar com jogadores novos, com perna, inclusive, indo ao mercado nesta metade do ano. Aqui. Ou seja, vão fazer o quê? O que o Textor falou. Ir ao mercado na janela do meio do ano para reforçar o time para o segundo semestre, porque esses jogadores não vão aguentar o tranco. Eles estão sem pernas, eles não correm. A qualidade está deixando o time aquém do que deveria estar, porque qualidade por si só não ganha jogo. Tem que ter qualidade e tem que ter físico. Sem o físico, a qualidade vira nada. Paralelamente, o futebol... Como é que é? Aqui. Ó, paralelamente, o futebol pediu ao presidente Luiz Eduardo Batista, o BAP, que os jogos tenham torcedores de verdade. Olha só! Teatro! 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 Torcida de teatro! O que a gente sempre fala aqui, que qualquer time visitante do Maracanã que chegue lá e lote o setor visitante, pode ser num clássico, pode ser um Corinthians da vida, que tem muita torcida, pode ser um Palmeiras que chega com muita torcida, pode ser um Cruzeiro, etc. Times mais próximos aqui do Rio de Janeiro, que vem com muita gente, eles vão calar a torcida do Flamengo, porque ninguém canta naquela porra, né? Os caras não assumem isso, mas nos bastidores, eles falam isso, eles concordam com a gente. Tá aqui. Paralelamente, o futebol pediu ao presidente Luiz Eduardo Batista, o BAP, que... Perdão de novo. Que os jogos tenham torcedores de verdade. Ou seja, o povão, né? A torcida raiz. Que levam o time nas costas. Na prática, uma sugestão na linha: reduza o preço dos ingressos e traga o povo para apoiar o time. A torcida do Flamengo hoje é Nutelinha. É a Fla-Selfie, né? Que a gente já falou aqui várias vezes. Os caras estão lá mais preocupados em sentar para assistir o jogo e tirar selfie. Pega o celular, né? E posta: aqui é Mengão, no Maracanã. E depois não dá um pio no jogo. Só canta se sair gol. Então, olha só quantas verdades indigestas para o Flamengo sendo contadas nos bastidores em uma notícia fechada do UOL, só para assinantes. O objetivo... Cadê? Peraí. O objetivo imediato do Flamengo é
lamber as feridas do mau resultado na Argentina e vencer o Bahia sábado no Maracanã. Obviamente sabe-se que uma derrota no jogo pelo Brasileirão naturalmente comprometeria a preparação de tudo que envolverá o duelo com a LDU. Pessoal, isso aqui é claramente eles assumindo que duas coisas. Eles são Fla-Self no telinha torcida de teatro, né? E outra, o Textor neste ponto de não posso botar, nenhum time aguenta uma temporada de 11 meses, de 12 meses. Eu tenho que escolher, né, quando gastar o meu gás, né, o meu poder de fogo, que é mais importante a segunda metade do ano. Eu discordo um pouco disso, porque se você for muito mal no início, né, do ano, você perde a Copa do Brasil, é eliminado, você cai na fase de grupos da Libertadores, ou numa pré-Libertadores, possivelmente, caso fosse o caso, né? E você pode ver o seu líder do Brasileirão deslanchar e disparar tanto que tu não pega mais. Eu acho que tem que ter um equilíbrio nesse primeiro semestre. Não precisa ser um colosso no primeiro semestre. Tem que ter um equilíbrio no primeiro semestre. E no segundo, deslanchar. O que vemos hoje no Botafogo é um Botafogo destroçado no primeiro semestre, né? E mesmo que venha um colosso no segundo semestre, não será o suficiente para ganhar os títulos. Porque pode ter caído na Liberta, pode ter caído na Copa do Brasil e pode estar tão distante do líder, seja ele Palmeiras, Cruzeiro, Flamengo, o que quer que seja, que não pega mais. Pode se recuperar a ponto de chegar na Libertadores, mas título não pega mais. Então tem que ter um meio termo no primeiro semestre, um equilíbrio. Tem que se preparar, por exemplo, 2023, você foi se preparando no Carioca, com um bom técnico já, que estava aqui desde o ano anterior e tal, preparando no Carioca para no Brasileirão, o time já entrosado, já escalado, já com físico, né, começando a melhorar, chegar ao Brasileirão e você descer lenha. Botafogo chegou no Brasileirão começando a engatinhar, descobrir um padrão de jogo, um novo esquema tático, etc. Não é o correto a se fazer, mas também não é o correto a se fazer começar o ano já de janeiro a toda, porque chega no meio do ano, filho, seu time já cansou. E no meio do ano estão os jogos importantes ali de Libertadores, Copa do Brasil, Brasileiro, rolando solto. Os caras vão te passar, tu vai comer poeira e vai ficar para trás. Vou ler aqui rapidinho o chat, pessoal. A enquete que eu fiz: quem se classifica na Liberta? Botafogo 68%, Flamengo 4%, nenhum dos dois 14%, os dois 15%. Tá? Comentários. Não entendi isso aqui. Que porra é essa? Tem um TV ali no meio, mas o resto eu não entendi. Patrick Rangel USA. Esse canal é top, parabéns. Abraços daqui de Boston, Estados Unidos. Brigadão, Patrick Rangel USA. Um abraço aí, tamo junto. Obrigado pela moral e pela audiência de sempre. Vitor Gigante. Esse time da LDU é ruim demais. E o Central Córdoba tinha jogadores trabalhando em semáforo. Cara, o Central Córdoba, ele é tipo o Santo André, sabe? Que ganhou a Copa do Brasil em 2004 e foi pra Libertadores. É tipo isso. É tipo como se o River Plate perdesse na fase de grupos um jogo e empatasse outro jogo com o Santo André. Ah, mas o Central Córdoba ganhou a Copa da Argentina. Ele é o Santo André. Santo André e o Paulista ganharam a Copa do Brasil em 2004, 2005. É tipo isso. É tipo isso. Então, não quer dizer nada eles ganharem a Copa da Argentina, como eu vi aí alguns palpiteiros de internet falando, né? A questão é, o Central Córdoba é um nanico da Argentina, estreante em Libertadores, e botou o Flamengo pra mamar. Carlos Ramagem. Seu microfone está oscilando. Eu vi esse comentário durante a minha reflexão. Não sei se ele está oscilando realmente, né? Questão de estar falhando. Mas às vezes ele para de funcionar porque eu desligo ele aqui, ó.
Viu? Só um toquinho aqui, ele desliga. E aí eu dou aquela tossida, né? Por causa do meu pulmão, a virose. Uma coisa meio estranha que eu tô aí. E não ficar estourando o volume de vocês. Aí incomodando a televisão, no fone de ouvido ou algo do tipo. Vocês estão do outro lado aí. Bom, voltando aqui ao chat. Obrigado aí, Carlos Ramagem, pelo feedback. Phil mandou aqui. Pessoal, escutem. Nosso fogão está ruim. Mas Flamengo e Palmeiras penaram para times do mesmo calibre que o Carabobo. Então, também não é assim. O Central Córdoba, ele é melhor que o Carabobo. Tu pode falar que o Vasco penou para times piores, né, que o Botafogo. E sim, o Porto Cabello é muito pior que o Carabobo. Ambos são venezuelanos, né? Mas é muito pior. Tu pode falar que o Flamengo penou para ganhar do Táchira. Concordo com você. O Táchira tá no nível, né, ali com o Carabobo. Agora o Central Córdoba é bem melhor que o Carabobo. Bem melhor. Canal Gleidson DJ. Pessoal, sigam aí o canal Gleidson DJ é Botafogo. Boa tarde, meu amigo. Like dado. Tamo junto, Gleidson. Tamo juntão aí. O Botafogo tem tudo para se classificar. Cara, é relativo, tá? Eu vou seguir o comentário, ler ele inteiro. Depois da vitória de ontem do Estudiantes por 3-0 contra a Laú, complicou bastante, cara. Complicou bastante. É o pior resultado que poderia vir desse jogo. Vitória da Laú seria bom demais. Vitória por muitos gols seria perfeito. Empate, não seria um cenário horroroso. Não seria o melhor, mas não seria horroroso. Vitória do Estudiantes seria bem ruim. Vitória por placar elástico, aí a casa caiu legal. Podemos nos classificar. Depende do Botafogo ganhar 2 jogos. Porque agora, irmão, tem que ganhar os 2 jogos. Por quê? Eu fiz essa reflexão na live de ontem. Eu fiz uma live 1 da manhã ontem, enquanto eu editava aqui os vídeos pra postar hoje de manhã. Foi rapidinho, durou 1 hora. A reflexão que eu fiz, qual foi? O Botafogo, ele, digamos que a Laú tivesse ganho do Estudiantes. Nós ganhando do Carabobo, empataríamos em 6 pontos com o Estudiantes e a Laú dispararia. E aí esquece Laú, mano. Deixa ela disparar, mas vale o segundo lugar na mão do que um primeiro lugar voando, né? Deixa ela disparar. Aí nós pegaríamos no próximo jogo o Estudiantes. Caso a Laú tivesse ganho do Estudiantes de pouquinho, 1-0 só, nós empataríamos em saldo de gol com o Estudiantes. E aí dependeria da questão de quem fez mais gols pró, né? Essa seria o desempate, para ver quem fica na frente. Mas, de qualquer forma, o saldo de gol estaria empatado. Pontos e saldo de gol. E iríamos para o jogo contra o Estudiantes no Rio. No Rio. Eles viriam, né? Se estivesse na nossa frente, ou não, né? Mas com essa vitória pequena deles, da Laú, hipótese, né? Eles poderiam se fechar aqui para arrumar um empate, porque com o empate ambos iriam a 7, e no último jogo o Botafogo pegaria a Laú classificada, mas eles pegariam o Carabobo eliminado. Quem fizesse mais gols de saldo passaria para a Libertadores em segundo lugar. Mais difícil para a gente do que para eles, né? Caso o empate viesse. Outro cenário, a Laú metesse ontem um 3-0, digamos assim, um placar elástico no Estudiantes. Aí esquece, a gente já teria passado os Estudiantes em saldo e em gols feitos, tudo, né? Então iríamos pro próximo jogo já na frente do Estudiantes, o que forçaria os Estudiantes a vir para cima, para tentar, né, beliscar a vitória, quem sabe aí, né? E no último jogo o Botafogo teria novamente a Laú classificada e eles teriam o Carabobo eliminado. No cenário atual, olha a merda que deu. Tem aí um empate. Desse empate, a Laú não dispararia em primeiro disparadaço, ficaria ali com 8. Botafogo e Estudiantes com 7. O saldo do Botafogo seria 1, o Estudiantes seria 2. Então estaríamos ainda atrás deles em terceiro e eles em segundo.
eles viriam novamente pro empatezinho no Rio de Janeiro, né? Com um agravante de a Laú não classificou ainda. O último jogo seria Botafogo contra a Laú, querendo classificar, porque se Botafogo ganhar da Laú, Estudiantes ganhar da Laú, ambos passam a Laú e ela fica de fora. Então pegaríamos um último jogo com o Laú brigando pela classificação e o Estudiantes pegaria o Carabobo eliminado. De boinha, Estudiantes classificadaço, Botafogo e Laú se estapeando para conseguir a classificação aí do grupo, né? A última vaga. O cenário piorou muito. Piorou muito. Por quê? A Laú não. O Estudiantes ganhou e não foi de pouco. Ganhou de 3. O saldo deles virou 5 agora. E o nosso é 1. Estamos atrás do Estudiantes, que agora é líder do grupo. Lidera o grupo. Estamos atrás, também em pontos, da Laú, que tem 1 ponto a mais que a gente. Nosso saldo é 1. E o do Estudiantes, que se a gente ganhar no próximo jogo e empate em pontos com ele, é 5. Se a gente ganhar de 1 a 0 o saldo do Estudiantes, que é o que vem acontecendo, né? Quando a gente ganha apertado. Se ganhar de 1 a 0 do Estudiantes, o Estudiantes cai com saldo para 4, a gente sobe para 2. Ou seja, continuaremos não passando o Estudiantes. E não passaremos a Laú porque a Laú pega o Carabobo no Chile, eu acho. Então, a Laú ganha do Carabobo. Chegamos no último jogo da fase de grupos, ainda em terceiro lugar. Ainda em terceiro, atrás em pontos e longe no saldo. O saldo de gol dos caras será melhor que o nosso e a pontuação melhor que a nossa. Obriga o Botafogo a ganhar a todo custo da Laú, que vai chegar aqui no Rio de Janeiro com o ônibus, a arquibancada, o estádio, o avião na área, para não deixar nenhum entrar, porque o empate classifica eles. O Estudiante tá lá, enfiando trozoba no Carabobo e sacando gol no Carabobo. O Botafogo e a Laú brigarão pela última vaga. Então esse cenário da vitória de ontem de 3 a 0 do Estudiantes fez o pior cenário possível para o Botafogo. Se a gente não ganhar de mais de 2-3 do Estudiantes, complica demais. O Botafogo agora se vê obrigado a ganhar e ganhar bem, fazendo saldo no Estudiantes, o que não é fácil. Então, para a gente chegar no último jogo, vamos dizer assim, com vantagem, vamos dizer assim, não sendo terceiro, a gente só chega no último jogo dentro da classificação, em primeiro ou em segundo, se ganhar do Estudiantes de 3. Porque a gente passa o Estudiante, né? A gente passa o Estudiante. Mas não fica gostosinho. Por quê? Porque o Estudiante pega o Carabobo, vai sacar 2, 3, 4 gols neles. E a gente pega a Laú, que ainda não se classificou, porque não ganhou do Estudiante. E que provavelmente vai fazer igual o Estudiante vai fazer no último jogo, a Laú vai fazer antes, no penúltimo jogo, em sacar gol no Carabobo, porque se caso der empate em pontos com alguém no último jogo, no final da fase de grupos, caso isso ocorra, eles têm que ter um saldo bom, assim como o Estudiante tem um saldo bom agora. O Botafogo pegou o Carabobo 2 vezes, meteu 2-1 num jogo e 2-0 no outro, não fez saldo nenhum no Carabobo. Perdemos a chance que agora o Estudiantes e a Laú, ambos em casa, têm a chance de meter goleadas no Carabobo. É aquilo. Temos plena chance de classificar? Temos. Ganhando Estudiantes e Laú. Se não ganhar Estudiantes e Laú, dificilmente classifica. Vai ter que torcer para combinação de resultados pouco prováveis de acontecer. Voltando aqui ao comentário que eu não li inteiro ainda, né? Os adversários só tem nome. São horrorosos. Igual o Botafogo, cara. O Botafogo só tem nome hoje em dia. Só temos nome. O Botafogo hoje joga um futebol horroroso. O que foi o Botafogo Carabobo?
horroroso. Eu vi nesse jogo a pior atuação do Botafogo do ano. Do ano não, que teve jogos do Leiria horrorosos. Mas da era Paiva, disparado o pior jogo. E a gente teve Red Bull, que foi horroroso o jogo com Red Bull. Tá? O jogo contra o Galo foi horroroso. Né? O jogo contra o Estudiantes lá na Argentina foi horroroso. Mesmo assim, eu acho que o jogo de anteontem contra o Carabobo foi o pior do ano. Ganhamos na base do Cuiabá, Deus no céu, Cuiabá na terra. Fora isso, meu Deus do céu, eu tava ali incrédulo. Eu falei, meu irmão, a gente vai ser eliminado hoje. Por muito. Se o Carabobo não fosse um time semi-amador, aquele lance antes do segundo gol do Botafogo, gol do Cuiabá, que os caras saíram 5-2 no Botafogo. Contra-ataque rápido com 5-2. Acho que eu não vejo um lance de 5-2 desde que eu tinha 10 anos de idade, eu acho. 5 do Carabobo contra 2 do Botafogo. O cara, em vez de tocar na direita, na nossa direita, né, na esquerda, no ataque, esquerda de ataque deles, com 2 atacantes dele pro lado esquerdo, em vez de tocar ali, o cara chutou do meio da rua pro gol. Coisa de imbecil. Se ele dá a bola na esquerda, né, nossa lateral direita vazia, ele pegaria a zaga arreganhada, poderia até tabelar os dois ali para tirar o John da jogada e fazer o gol. Se aquele gol sai, o Botafogo estaria eliminado. E ainda correndo o risco de perder a vaga na Sul-Americana, porque o Carabobo empataria com 3 pontos com a gente. O Botafogo correu por um detalhezinho, não foi eliminado. Se aquele gol sai, meus amigos, babau. Então o Botafogo tem tratamento econômica. O Botafogo precisa jogar um pouquinho melhor, eu acho que muito melhor. Para ganhar os 2 jogos, jogar muito melhor. Um pouquinho melhor não vai ser o suficiente. Canal Gleison DJ, @Fio, Palmeiras é 100% da Libertadores, o único. Eu acho que ele tá 100% e o São Paulo tá invicto, né? O São Paulo tá invicto, eu acho. Gleison de novo, na pior das hipóteses, se empatarmos com o Estudiantes, a decisão fica pro último jogo contra a Universidade. Só que não podemos perder. É isso, cara. Não, e é aquilo. Não é que não podemos perder. Nós temos que ganhar. Porque se for pro último jogo contra a Laú, precisando do resultado. Empatou com o Estudiantes, no último jogo com a Laú chega na nossa frente. Se eles empatarem o jogo com a gente no último jogo, no Newton Santos, eles classificam, a gente não. Então, se empatar, se não ganhar do Estudiantes, você é obrigado a ganhar da Laú. Dependendo de como for a rodada, você pode ser eliminado do Estudiantes. Por quê? A Laú hoje está 1 ponto na nossa frente. Se a gente perde para o Estudiantes e a Laú ganha, ela abre 4, já era. Não pega nem Estudiantes, não pega nem Laú. Se a gente empata com o Estudiantes e a Laú ganha, a Laú abre 3 pontos da gente. 3 pontos. Né? A gente iria pro último jogo contra a Laú, tendo que ganhar da Laú para empatar em pontos e ainda ver como é que tá o saldo dela. Vou até olhar aqui pra gente conferir isso aqui agora. Vamos lá. Jogos Botafogo. Ó, Botafogo Estudiantes. Ó, a Laú tem saldo de gol... Não, o Estudiantes tá com saldo de gol -1, o Estudiantes. Esse 3-0 aí ferrou eles no saldo. Tá com saldo de gol -1. Nosso saldo é 1, beleza. Mas se a gente empatar com o Estudiantes, vai seguir sendo o saldo de gol 1. Só que a Universidade do Chile pega o Carabobo. Se por um acaso eles fizerem, né, saldo no Carabobo, digamos que ganhe de 3-4-0 no Carabobo, eles vão aí para 2 ou 3 de saldo e nós com 1. Ou seja, teríamos que ir pro último jogo, né, nós com saldo 1, eles com saldo 2, 3. Se a gente ganhar deles com saldo 2, a gente passa no saldo. Eles vêm para 1, a gente vem para 2. Se a gente ganhar deles de 1-0, eles com saldo 3, empata no saldo. Eles vão para 1, vão para
Vamos para 2, a gente vai para 2. E aí vai pro Gols Pro. No Gols Pro, está empatado agora, mas se eles ganharem de goleada do Laú, do Carabobo, eles vão aí para um saldo muito maior, para um Gols Pro muito maior do que o nosso. Saíram de 4 para 7, por exemplo. Então a gente não conseguiria tirar o Gols Pro e seria eliminado. A gente teria que ganhar do Laú de 2 gols de diferença, obrigatoriamente. Pegando uma Laú que com esse cenário aí, viria para o Rio de Janeiro fechadinho atrás. E fazer 2 gols num time fechadinho atrás, catimbeiro, numa Libertadores, onde o juiz permite catimba, então meia hora de jogo seria perdido com catimba. Então teremos aí 1 hora de jogo para fazer 2 gols neles fechadinho. Meu irmão, difícil. Impossível não é, mas é difícil. Não é simples não. Não é simples não. Tá? Cadê aqui o chat? Aqui, né? Eu esqueci de botar na tela esse comentário. Na pior das hipóteses, se empatarmos com o Estudiantes, a decisão fica pro último jogo contra a Universidade. Não podemos perder. Foi o que eu respondi agora, né? Não é tão simples assim. É uma coisa, é um cenário complexo. Eu achava que a situação estava mais complicada, mas ainda não tá. Ainda tá na nossa mão. Tá na nossa mão, cara. Mas o complicado é isso. Estar na nossa mão não quer dizer nada. Botafogo não ganha. Botafogo ganha de 1-0. Botafogo se complica com cara bobo. Botafogo sofre com Red Bull. Sofre com Galo, que tá na zona de rebaixamento. Entendeu? Sei lá, mano. Não é tão fácil assim, não. Gleison DJ, a diferença pra Universidade é só 1 ponto. É 1 ponto agora, cara. É 1 ponto agora, mas não esquece que assim como a gente ganha, a gente enfrenta os Estudiantes, a Universidade enfrenta o cara bobo, ou não? O Universidade não vai ficar parado de férias, vendo o Botafogo jogar. Também vão a campo e pegam o cara bobo. Vou até confirmar aqui pra vocês, se eu não me engano, esse jogo contra o cara bobo deles é no Chile. Quer ver? Ó, Universidade do Chile. Programação. Ó, é no Chile. Próximo jogo é Laú e Carabobo. Ou seja, a Laú vai receber o Carabobo terça-feira, dia 13, 21h30. É antes do Botafogo? Botafogo joga na quarta, 21h30. Ou seja, a gente já vai pro jogo sabendo o cenário. A gente vai entrar com os Estudiantes sabendo o cenário. Porra, o normal é o quê? É o Laú ganhar do cara bobo, né? Ganhar do cara bobo e meter gol, né? Meter gols. Ampliar saldo. Se isso acontecer, a pressão no Botafogo ao entrar em campo contra o Estudiantes vai ser absurda. Porque a Laú vai abrir 4 pontos da gente se ganhar, né? E se ganhar bem, vai abrir muito saldo. O Estudiantes já tem muito saldo aberto pra cima da gente. Tá 5-1 de saldo. Se o Estudiantes segurar um empate, meu irmão, aí ferrou tudo, pô. Porque no último jogo, a gente vai estar 3 pontos atrás da Laú, cara. O máximo que a gente vai fazer é empatar em pontos. E aí, vai pro saldo. Após ganhar, meter 1-0 na Laú, empatar em pontos, vai ter que fazer conta de quantos gols tem que fazer na Laú pra passar. Acho que 2 gols de diferença já passa. Mesmo que eles ganhem de 3, 4 do cara bobo, 2 gols de diferença na Laú passa. Mas fazer 2 gols de diferença na Laú não é fácil. Não é fácil. Se eles vierem fechadinhos, pum, 1-0 Botafogo. Vão continuar fechadinhos, cara. Porque 1-0 Botafogo ainda vai estar classificando os caras. Gleidson, ninguém goleou o cara bobo, mas só o Botafogo pegou o cara bobo em casa. O Laú pegou o cara bobo na Venezuela. Estudiantes pegou o cara bobo na Venezuela, cara. O único time que pegou o cara bobo no seu estádio é o Botafogo. Estudiantes pega o cara bobo na Argentina. E a Laú pega o cara bobo
no Chile. É bem diferente você pegar o Carabobo em casa e fora, convenhamos, né? Convenhamos. E ainda mais agora que os caras sabem o que precisa fazer. Tem que ganhar e ganhar bem. Eles já sabem o cenário. Quando tu ganha do Carabobo lá atrás, você tá meio que, vou fazer o que der pra fazer aqui, o melhor que eu puder. Agora eles sabem o cenário. Entram em campo sabendo os cálculos que vão levar eles pra próxima fase ou não. Então eles vão entrar em campo contra o Carabobo em casa, no Chile e na Argentina, com o cenário pronto, ó. Entrem em campo e engulam os caras o máximo que vocês puderem, só parem quando fizer 3, 4 gols. É outro cenário, é outro anímico, né? É outra parada, é diferente o contexto. Fábio Barbosa Oficial, boa tarde, Rafael. Vamos amassar o Inter no domingo. Tomara, mano. Tomara que a gente amasse o Inter no domingo mesmo. Canal Gleidson DJ. Foi constrangedor ver os bastidores do Botafogo TV após o jogo contra o Carabobo. Cara, eu nem quis ver, mano. Nem quis ver. Eu não assisti. Isso aí é um trabalho que eu tenho, né? Eu tenho que assistir coletivas e os programas esportivos e tudo mais. Mas eu fui lá assistir os programas esportivos, recortei aqui os vídeos reacts e tudo mais. Mas eu nem quis tocar em coletiva do Paiva, pra não me estressar. E eu vi depois que, pelos programas que eu vi esportivos, né? ESPN, o Sport Center, o linha de passe, o troca de passe, etc. O Seleção pra TV, mostraram um trechinho da coletiva, né? Algumas pinceladinhas. Pô, eles falam que o time do Carabobo é muito bom. E fizeram isso aqui. Porra, meu irmão, vai se fuder, cara. Porra. Aí, pô, o cara é muito bom o Carabobo, cara. É muito bom o Carabobo. Pelo amor de Deus, Paiva. Aí eu não queria ver por causa disso, me estressar com o cara. Não quis ver bastidores e nem quis ver coletiva, pra não me estressar. Porque a gente ganhou o jogo, mas, meu irmão, a minha sensação era de que, porra, o Botafogo tinha perdido o jogo. Porque o placar moral do jogo era uma derrota. Era uma derrota. Isso surreal que eu vi. Foi, sinceramente, foi o jogo que mais me estressou. Com erros individuais, com burrices do técnico, né? Erros táticos, substituições erradas. Pô, tá maluco. Tá maluco. Cadê o chat? Tá, vou encerrar aqui a enquete. Quem se classifica? Botafogo 70%, Flamengo 6%, nenhum 11% e os dois 14%. Encerrando a enquete. Quero aqui uma nova enquete. Você já deixou a desgrama do like? Bom, pessoal, voltando aqui rapidinho aos temas sobre Botafogo. Vamos aqui abrir o Fogão Net rapidinho, que eu tenho uma parada pra falar com vocês aqui sobre Botafogo. Cadê? Novidade interessantíssima. Santiago Rodrigues. Eu vou abrir aqui a página a tela aqui de notícias pra gente ler. Pra gente poder ler aqui. Santi Rodrigues tem chance de voltar no Botafogo contra o Inter. Trio ainda não retorna. Sem jogar pelo Botafogo desde a partida contra o Red Bull Bragantino, no dia 12 de abril, quando sofreu um trauma na panturrilha, Santiago Rodrigues tem possibilidade de voltar domingo diante do Internacional no estádio Newton Santos pelo Campeonato Brasileiro. Segundo o canal do TF, se o meia treinar com os companheiros nessa quinta, terá chances gigantescas de ser relacionado. Santi Rodrigues está realizando um trabalho especial para melhorar a forma física. Ele foi um dos principais reforços do Botafogo na primeira janela de transferências de 2025. Por outro lado, Alexandre Barbosa, Savarino e Matheus Martins ainda não retornaram. De acordo com o canal do TF, se houver melhora substancial, eles talvez voltem quarta,
contra o Estudiantes pela Libertadores, o que ainda é incerto. Pelo que eu sei, o Barbosa estava sendo projetado que ele voltasse no Mundial. Se aí realmente tiver melhora substancial, e aí tem que ser muito substancial, ele pode voltar aí agora contra o Estudiantes, né, nos próximos jogos aí, daqui a uma semana mais ou menos. Acho que tem que ser uma melhora muito gigantesca para isso rolar. Estavam cogitando que ele voltasse pro Mundial, né? Então, não sei se dá pra gente contar com o Barbosa já pros próximos 2 jogos, assim, no intervalo de um futuro próximo, não. Cadê? Cadê? SAF Botafogo. Cadê? Ver aqui informações sobre o Botafogo. Só um minutinho, pessoal. Vou procurar aqui umas notícias maneiras. Botafogo pode receber 2,8 milhões. Só um instantinho. Do Atlético Mineiro por Júnior Santos. Mais dinheiro? Botafogo ainda pode receber mais dinheiro do Atlético Mineiro pela venda de Júnior Santos, segundo mostra a reportagem do Portal Mineiro no Ataque, nesta quarta-feira. O Galo tem a opção de comprar os 10% restantes dos direitos econômicos de Júnior Santos, que ainda pertence ao Botafogo, por 500 mil dólares, cerca de 2,8 milhões de reais. Não há prazo estabelecido para que o Atlético Mineiro possa exercer esse direito. O Galo vai pagar ao longo de 2 anos 7,5 milhões de dólares, 44 milhões de reais, que é o valor da época, né? Fechado. Por 90% dos direitos econômicos do atleta aí. Artilheiro da Libertadores de 24, Júnior Santos se recuperou de uma lesão na coxa direita sofrida há cerca de um mês e deve reforçar o Atlético Mineiro contra o Desportes Iquique nesta quinta-feira no Chile pela Sul-Americana. Então, tem essa cláusula no contrato e tal, pode ser que isso aconteça, mas não é nada concreto para agora, né? Entendi. Cadê? Aqui. Cadê? Me perdi aqui onde que eu tava. Ó. Não sei se vocês leram isso aqui. Cuiabano. Botafogo vê Cuiabano valorizado na janela europeia. Clubes de diversos países monitoram o lateral. Autor do gol da vitória sobre o Carabobo na Venezuela, Cuiabano segue em alta no Botafogo e tem chance de ser negociado na janela de meio de 25, considerada a mais forte na Europa, segundo informa o GE nesta quarta-feira. Em dezembro, os scouts de 3 clubes da Europa, 2 da Itália e 1 da Espanha, vieram ao Brasil para observar os jogos de Cuiabano. Antes mesmo, em maio de 24, um clube da Inglaterra havia buscado informações sobre o atleta. De acordo com o GE, o Botafogo não trabalha com precificações de jogadores, no sentido de eventuais vendas. Porém, se espera que uma saída seja por valores bem acima do que o clube gastou para contratá-lo junto ao Grêmio, que foi 8 milhões de reais. Então, acho que o Cuiabano jogando o que ele está jogando, numa posição que é escassa no mundo, de bons jogadores, que é lateral, né? A gente vê aí que o do Flamengo, Wesley, é tido como o novo Cafu e tal, e nem é esse monstro sagrado inteiro, e nem quer pagar 100 milhões pelo cara, né? Acho que o Cuiabano não sai por menos de 70, 80 milhões de reais. Menos que isso ele não sai. Isso é um palpite meu, né? Não é informação, é um palpite, né? Vozes da minha cabeça.
Uma coisa que muita gente não reparou ontem, não sei se vocês viram, foi isso aqui, ó. Cadê? Está na página 2. Aqui. Isso aqui foi bem interessante. A gente pode entrar num assunto aqui, refletir sobre um assunto complexo da Eagle e bem sério, que pode respingar no Botafogo, com essa notícia aqui. Paz selada. John Textor é convidado pelo PSG e vai à semifinal da Liga dos Campeões. Assistiu o PSG e Arsenal, né? O PSG passou pelo Arsenal por 2-1 ontem, né? E tá na final. Feliz por trabalhar novamente com Al-Khelaifi, que é o sheik dono do PSG. A paz está selada. Acionista majoritário do Botafogo e do Lyon, John Textor foi convidado pelo PSG para acompanhar no Parque dos Príncipes a semifinal da Liga dos Campeões contra o Arsenal nesta quarta-feira, dia 7/5. Textor publicou em suas redes sociais uma foto, inclusive, ao lado de Nasser Al-Khelaifi, proprietário do PSG, e com quem trocou farpas públicas. O clube francês, vale lembrar, será rival do Botafogo no Super Mundial de Clubes da FIFA em junho. Aqui está o post do Textor, né? Aqui embaixo. E aqui a legenda traduzida. Muito feliz por ter sido convidado pelo PSG para a semifinal da UEFA Champions League desta noite. Também feliz por trabalhar novamente com NAC, que é a abreviação, as iniciais de Nasser Al-Khelaifi. Neste momento crítico, nos desafios e nas oportunidades do futebol francês. Em momentos como este, vamos trabalhar juntos. Então deixei o chapéu de cowboy em Lyon. Esta noite eu apoio a França, escreveu Textor. Cara, o que eu posso tirar disso aqui? O Textor já demonstrou que ele não é burro, né? Ele sabe quando jogar o jogo político, né? Depois de ter feito aí um cenário de guerra, vamos dizer assim. Eu vou falar isso em outra live depois, com mais calma, mais focado no tema, né? Mas eu vou aqui abordar esse tema com vocês. Mas antes eu vou olhar o chat rapidinho para responder vocês, tá? Tá baixo o áudio, mano? Bom, mas aqui tá no máximo. Aqui no meu OBS tá batendo quase no vermelho, pô. Tá no amarelinho ali as vibrações de áudio, sabe? Tá quase no vermelho. Mais alto que isso eu vou estourar o áudio. Mas acho que tem que aumentar aí, cara, o seu volume. Deve estar baixo pra você aí. Se mais alguém estiver achando o áudio baixo, mano, fala aí pra gente, tá? O Paulo Barros falou que tá baixo o volume. Aqui tá no máximo, mano. Tá no máximo aqui. Não tem como aumentar mais que isso, não. Tá? Bom, voltando aqui ao que eu tava falando. O Botafogo, ele vai enfrentar, lógico, o PSG no Mundial, né? O nosso grupo é Seattle Sounders, Atlético de Madrid e PSG. O Botafogo faz parte de uma Eagle, né? De uma holding, que é a Eagle Football, ou Eagle Holding, como preferirem. Cara, o que tá rolando com o Lyon lá na França? Vamos dizer assim, a Liga Francesa, né? Tipo a CBF da França, não tá aceitando os documentos, né? Os relatórios do Lyon, para que ele tenha retirado ali aquela punição de rebaixamento prévio, vamos dizer assim, pendente, vamos dizer assim, né? Por causa de fair play financeiro. E aí, tá encerrando o prazo. Acabou a temporada, acabou o prazo. E a temporada tá se encerrando. O que pode acontecer? Pô, se rebaixarem o Lyon, meu irmão, isso é muito ruim pra Eagle. Muito ruim mesmo, né? E para a imagem da Eagle, para os futuros negócios de jogadores vindo para cá, né, e tudo mais. E o Textor já falou abertamente, em bate-bocas, teve até o caso daquela videoconferência que a gente estava fazendo, né, que o Nasser Al-Khelaifi meio que chamou ele de cowboy, falou que não dava para trabalhar com ele, sei que lá, conversar com ele, que ele não tem nada de futebol. Teve o print que o Textor mostrou, divulgou, né, depois de ganhar a Libertadores, do Nasser Al-Khelaifi falando que ele não sabe nada de futebol, não quer ganhar nada, que ele é um fracassado.
trocaram farpas diversas vezes já. Ele e o Textor já falou que, publicamente, que a Liga Francesa, o presidente da Liga Francesa, da Federação Francesa de Futebol, ele é um cachorrinho de recados do Nasser Al-Khelaifi, presidente do PSG, dono do PSG, né? Ou seja, pode ser que essas questões estão travando aí os documentos do Lyon para atestar que a finança está em dia e tudo mais. Pode ser por influência do Nasser Al-Khelaifi, dono do PSG, que não gosta do Textor e tal. Pode estar meio que mexendo os pauzinhos no bastidor para fazer ele se ferrar. E o que vimos agora, o Textor, né, e o Nasser Al-Khelaifi numa reunião, né, em clima amistoso, assistindo ao PSG, né, na semi da Champions League. Pode ser aí uma aproximação, uma paz selada que pode vir a ajudar o Lyon a não se ferrar, a não se lascar. E logicamente sabemos que o que afeta o Lyon afeta a Eagle, o que afeta a Eagle afeta o Botafogo. Até hoje não saiu o tão esperado IPO na Bolsa de Valores americana, porque não é o melhor cenário, não é o melhor contexto o atual da Eagle para fazer isso. Os balanços, né, a divulgação dos balanços do Botafogo, do Crystal Palace, do Botafogo, acho que se não me engano do Molenbeek também atrasou. Então esses balanços, e no caso da Eagle na Inglaterra, não foram divulgados no prazo, estão atrasados. Já teve chamadinha lá do órgão regulatório inglês com relação a isso, dando um prazo de 3 meses para que vamos dizer assim, as empresas, incluindo a Eagle, né, apresente os balanços, né, com tudo certinho, tudo no lugar, finanças em dia e tal, com, né, uma possibilidade aí de punição de fechar o escritório da Eagle Football na Inglaterra. Isso seria um péssimo sinal para quem está querendo abrir ações na Bolsa de Valores. Esse não está longe de ser o melhor cenário. Por isso que o IPO da Bolsa segue sendo empurrado com a barriga para frente. Porque não está, a Eagle hoje não vive um cenário muito favorável. Tem muitos BOs acontecendo, né, burocracias e tal, que estão dificultando, e abrir ações nesse momento conturbado é você abrir ação e ver elas despencarem. Abrir ação tem que ser no melhor momento possível, para você abrir ações na bolsa, elas dispararem. Não para elas despencarem, você perder dinheiro, perder valor de mercado. Qual é o que pode... como é que atrapalha o Botafogo isso? Primeiro, abrir ações na bolsa, como eu já falei, se estiver no cenário positivo, elas disparam, você ganha uma enxurrada de dinheiro para investir na sua empresa, né? É investimento externo, são novos acionistas, novos sócios, né? E esse dinheiro vai ser investido como? Logicamente em reforços, em melhoria do futebol da Eagle, futebol que envolve Botafogo, Botafogo, Molenbeek e Lyon. Ou uma aquisição de um outro clube, o que também é bom para o Botafogo, porque ganha força a Eagle para atrair jogadores para ela, né, para jogar nela, para jogar nos clubes dela. O Botafogo, inclusive, digamos que pega um time em Portugal, já tem um em Portugal, um na Bélgica, um na França. Quantos jogadores não vão querer vir pro Botafogo, sabendo que se for bem, vai pro Lyon, se for mais ou menos bem, vai pro time de Portugal, se for tem potencial, mas tá mal, vai pra Bélgica. Entendeu? Então, quanto mais dinheiro tiver para a Eagle investir de diversas formas possíveis no futebol dos clubes da Eagle, melhor pro Botafogo. Então, essa demora em abrir IPO na bolsa atrasa investimentos no Botafogo. Outro ponto, né? A Irish Management, que é uma das sócias, né, do grupo Eagle, né? Um dos sócios que botou dinheiro na Eagle para Botafogo, Lyon, etc. e tal, receberem investimento. E ela tem aí, tem parte no Chelsea, tem parte em outros times aí. Se por um acaso for dando merda com o Lyon lá na França, a Eagle pode perder o controle dos clubes
para essa empresa, Ares Management. Depois procurem aí, tem um vídeo do Gigante Glorioso, tem um vídeo do canal do Manel, né, muito bons, explicando melhor essa situação. Se vocês quiserem depois, eu posso fazer uma live mais focada nisso, com detalhes, né, com informações separadas, para roteirizar para vocês aqui e tal, deixar mais mastigadinho a informação. Mas tem alguns entraves aí que podem complicar. Mas, voltando à questão do Nasser Al-Khelaifi, o dono do PSG. Qual que é o modus operandi do Textor, cara? Ele chega num lugar, ele sabe que futebol e política andam lado a lado. Não são coisas que se separam. São, né, dois braços do mesmo corpo. Entendeu? Futebol sem política não existe. Por quê? Porque existe dirigente, existe federação, existe troca de favores, existe um monte de coisa, né? Dinheiro envolvido e etc. Então a política está dentro do futebol com muita força. Negar isso é negar o futebol, né? Não é só 11 caras entrando em campo de cada lado para ganhar um jogo de futebol. Futebol hoje é muito mais que isso. O Textor chegou no Brasil como? Quem é que lembra? Chegou no Brasil com o pé na porta, tacando dinheiro, né, aquisição de jogadores caros, porque, por exemplo, tudo bem, depois ele aumentou muito o nível, mas de início já mandou um recado, pegou o PK, que era uma jovem joia e tal, pá, tirou o PK do Palmeiras por tantos milhões, maior aquisição da história do Botafogo, tudo mais e tal. Aí depois, passou um outro ano, brigou pelo título, montou um baita elenco, pá, não ganhou. Aí ele começou a dedo na cara dos poderosos. Pô, expor esquema de arbitragem, manipulação de resultado, CPI, e William Rogato, etc e tal, deixando os caras tensos. Os caras que comandam o futebol meio que acuados. Pô, fazendo processos, ação no STJD, ação na justiça comum, etc, contra o cara. Então ele tumultua a parada. Ele chega, mete dinheiro, mete bala, pra mostrar pros caras que, ó, vocês têm dinheiro? Eu tenho mais que vocês. Esse, vamos dizer assim, faz-me rir, que é o que move o futebol de vocês, eu tenho de sobra. O que vocês gastam aí, pra mim é troco. Eu tenho, tá? Eu sei brincar com vocês também, tá? Se tiver que ir pro fight no dinheiro, vocês peidam pra mim. Ele dá esse recado. Outro recado que ele dá: eu não sou frouxo, não. Vou pra dentro na justiça, nas vias comuns, nas vias esportivas, legais, etc. Não bota o galho dentro com ninguém, não. Então ele se impõe financeiramente, se impõe com questões de, né, briga psicológica, briga de ego, briga judicial, vai pra cima, até de mídia se precisar, processou aí o UOL e tudo mais. Ele vai pra cima, ele mostra que ele não é um cara de brincadeira, que ele não vem pra passear, se impõe como um dos grandes figurões da política esportiva daquele país. O Textor, hoje ninguém nega que John Textor no Brasil, ele é um dos grandes nomes da política esportiva brasileira. Ele, né, logicamente o Edinaldo, né, o Ronaldo, que saiu de dono do Cruzeiro para um postulante da CBF, Leila Pereira, né, o BAP do Flamengo e tudo mais, são ali. Tem ali o tal o cara do Fortaleza, né, que é um CEO ali e tal, que tem aí seus prestígios, mas tá ali, tem os caras, né, tem ali o Pedrinho. Hoje o Textor é um dos 5 maiores nomes do futebol brasileiro, pensando em bastidores, pensando em cartolas, né? Isso aí desde nomes de donos e presidentes de clubes até federações, né? O Textor hoje é muito mais conhecido e muito maior do que muito presidente de federação aí. Eu não sei quem é por exemplo, muita gente não sabe quem é o presidente da Federação Paulista de Futebol, mas sabe quem é o Textor, né? Então ele chega e se impõe como um grande nome daquele local. Depois que ele faz isso, ele vai sentar para conversar. Já acenou
né, uma bandeira branca com a Leila. Já sentou para conversar com o Edinaldo. Conseguiu ali uma cadeira na comissão de investigação de manipulação de apostas esportivas no futebol. Se aproximou da CBF, que era, né, afastada, que era uma inimiga. Agora tá fazendo o mesmo lá na França. Ele já chegou, já peitou os caras, já fez ali o estardalhaço, já estressou eles, já viram que o Textor é carne de pescoço, tirou o Lyon lá de baixo, que tava brigando sempre lá embaixo, pra ir pra uma Conference League, agora tá lá em cima brigando por vaga na Champions League. Então ele mostra pros caras que ele não é um aventureiro qualquer, e depois ele chama pra conversar. Ó, vou parar de te dar trabalho, vou parar de te perturbar. Vamos sentar e conversar, vamos ser aliados, de uma forma que ambos ganhem. Então, ele tá meio que fazendo isso, ele tá meio que fazendo com o Lyon e o dono do PSG agora lá, o mesmo que ele fez aqui, sentando para conversar com o Edinaldo, com a Leila, né? Tendo ali um afago, vamos dizer assim, fazendo as relações públicas, né? Para que agora, quem sabe, ele consiga aí uma resolução, uma maior boa vontade com o Lyon e os seus balanços, os seus relatórios, né? Para conseguir aí essa aprovação lá na Liga, lá na Federação Francesa, né? O órgão regulador do fair play financeiro da Federação Francesa de Futebol. É uma coisa que a gente entende, é um modus operandi, né? Um jeito de trabalhar do Textor. Ele chega, se impõe, bagunça o coreto, depois ele senta para negociar, para conversar, para fazer ali um bem bolado. Tomara que dê certo, porque é muito importante pro Botafogo que o Lyon esteja forte. Quem torce contra o Lyon, gente, desculpa o termo, tá? Não tô querendo te ofender se você por acaso acha que o Lyon tem que se ferrar por ciúminho do Textor. Quem torce contra o Lyon pensando que o Lyon atrapalha o Botafogo é burro. Isso é uma burrice, gente. O Lyon forte faz uma Eagle forte, que faz um Botafogo forte, né? Assim como o contrário, um Botafogo forte faz uma Eagle forte e por aí vai. Temos que torcer sempre pelo bem de todos os clubes da Eagle, porque a gente sabe que o Textor trabalha de uma forma que ele faz um trabalho coordenado de cada clube. Os clubes se retroalimentam um ao outro, eles ajudam um ao outro. Por exemplo, o Lyon, né, ele é um chamariz para vários jogadores e jogar no Botafogo, como foi o Almada, o Luiz Henrique, né, agora o Jair, etc. Né? Se por acaso esses caras se destacarem no Botafogo, vão pro Lyon, o Botafogo mantém uma parte do valor de mercado, do valor de direitos federativos dele, e se ele for revendido, como pode ser agora o Lucas Perry, o Aston Villa quer o Lucas Perry, a Inter de Milão e o Atlético de Madrid querem o Almada. O Botafogo ainda tem quase metade do Lucas Perry e tem o Almada ainda. Se vender esses dois, lembrando que os times europeus vendem muito mais caro os jogadores para outros europeus do que os brasileiros vendem para europeus, porque quando o cara tá na Europa já, joga bem na Europa, o europeu que vai comprar de outro europeu, ele sabe, aquele cara ali agora não é mais uma aposta, ele é uma realidade. Ele veio para a Europa e venceu na Europa, mostrou bom futebol aqui. Não é aquele nível baixo da América do Sul. Ele veio aqui e mostrou bom futebol. Então eu posso pagar mais por ele, que é garantido que ele vai jogar bem. Eu não vou pagar, por exemplo, 40 milhões de euros para um cara do Brasil. Só se for um novo Neymar. Agora, para um jogador com potencial de crescimento, não pago 40 milhões. Eu vou ali e pago 10, 15, 20 milhões. Né? Se ele for para um time da Europa, e aí esse time da Europa botar ele para jogar, ele ganhar jogos, jogar bem, ganhar títulos, etc.,
se valorizar, aí vem um time lá, um outro time e paga 40 milhões, 50 milhões e leva o cara. Então, o Lyon é meio que uma vitrine para valorizar, encarecer os jogadores que o Botafogo ainda tem parte do bolo, né? Tem fatias do bolo ainda. Digamos que o Botafogo vendesse o Lucas Perry direto para o Aston Villa. Ele sairia por X. Agora, mandar ele vender, entre aspas, né? Ele pro Lyon, manter uma parte do seu passe e depois o Lyon vender ele pro Aston Villa, o Aston Villa paga 3, 4x em vez de 1x. Entendeu? O Almada, mesma coisa. O Botafogo foi esperto em vender o Luiz Henrique pro Zenit e manteve 30% do seu passe. Ele tá jogando muito no Zenit. Se vier um outro clube da Europa e quiser levar o Luiz Henrique do Zenit pro seu clube, 30% desse valor é nosso, pô. Então, o Botafogo faz isso muito com o Lyon. Então, assim como o Lyon atrai jogadores pro Botafogo, o Botafogo se ganha vantagem com isso, ele depois tira mais vantagem ainda, revendendo jogadores, usando o Lyon como potencializador, é mais dinheiro pro Botafogo. Então a gente se dá bem com o Lyon, por quê? A gente se dá bem com jogadores com muito potencial, jovens, vêm pra cá pra ganhar tudo, e também depois na revenda deles, com valor triplicado. O Lyon ganha como? O Lyon tem aí reforços baratos. O cara que ele teria que pagar um dinheirão pro Botafogo, ele paga um valor bem menor e leva e ganha jogadores. Outra questão, ele não arrisca. O Lyon não arrisca. Vamos dizer assim, pô, será que esse cara vai jogar bola no Lyon? Manda ele pro Botafogo primeiro, joga a bola lá, destrói lá, e aí eu pego um cara mais certo, com mais garantias de ser um bom jogador, né? O Molenbeek, como é que ele se dá bem? Ele se dá bem com o Botafogo, por quê? Ele vai, jogadores que estão sem espaço no Botafogo, né, mas tipo uma liga belga, da Série B belga, são muito bons, tem um nível muito alto. Uma Série B belga, o nível de Série A do Brasileirão é muito superior a uma Série B da Bélgica, né? Vamos combinar? Bem melhor. Então são reforços que chegam de graça, emprestados, que não jogavam no Botafogo, estavam encostados, chegam pro Molenbeek e jogam e ganham classificação. Como foi lembro do Oyama, o Barreto, o Riquelme, etc. Eles foram pro Molenbeek e classificaram o Molenbeek da Série B da Bélgica para a Série A da Bélgica. Ano passado caiu de novo, mas classificaram para a Série A. Então o Molenbeek ganha assim. O Botafogo ganha como? Os jogadores que estão aqui encostados, parados, né, comendo salário para não jogar ou se desvalorizando, vão pro Molenbeek e ganhar ritmo de jogo. Então todo mundo se retroalimenta, todo mundo se ajuda, né? Então é um modelo de cooperação mútua entre os clubes. Então quanto mais forte o Molenbeek estiver, melhor pro Botafogo. Quanto mais forte o Lyon tiver, melhor pro Botafogo. Quanto mais forte o Botafogo estiver, melhor pro Molenbeek. Quanto mais forte o Botafogo estiver, melhor pro Lyon. E por aí vai. Se entrar, por exemplo, o Textor foi lá e comprou o Rio Ave. Quanto mais forte o Rio Ave estiver no Portuguesão da Massa, melhor pro Botafogo. Então, a gente tem que parar com essa ideia burra de torcer contra o Lyon. Tomara que o Lyon se ferre pro John Textor focar mais no Botafogo. Adianta o que focar mais no Botafogo se tiver a Eagle perdendo dinheiro, com menos poder de investimento? Adianta o que? E outra, acham mesmo que se o Lyon cair para a Série B, o Textor vai ter que passar mais tempo ainda pensando no Lyon, em como fazer ele sair da Série B o mais rápido possível, né? Subir em um ano no máximo, um ano urgente ali, não passar disso. Um Lyon andando com as próprias pernas, bem ali, equilibrado, né? Dá pouco aborrecimento pro Textor, logo a cabeça do Textor tá menos tumultuada, mais vazia, mais tranquila, ele pode dar mais tempo ao Botafogo. Então, cara, é só ruim, é só prejudicial o Botafogo ter um Lyon, né, mal das pernas. Isso só é prejudicial ao Botafogo.
Não tem nenhuma forma de você pensar em algo positivo pro Botafogo em um Lyon mal das pernas. Né? Não tem, não tem. Tá? O povo pode dizer, ah, o Textor deu um passo maior que a perna em comprar o Lyon. Aí isso aí é outra discussão. Agora, o Lyon já está na Eagle, o Lyon já é do Textor, etc. Não dá pra torcer contra a gente. Não pode, né? É doideira isso. Vamos lá, vamos aqui pro chat. Bruno Print, boa tarde, meu amigo. Saudações alvinegras a todos. Textor tem um plano, vai dar tudo certo para nosso irmão da França. Cara, tomara. Eu não sou, Bruno, aquele tipo de cara que, tipo, vou ficar eternamente pensando, não, o Textor sabe o que tá fazendo, ele vai acertar, ele vai arrumar. Porque a gente sabe que o Textor também comete erros, né? Ele não é um deus, ele é um ser humano. Eu confio de que ele é capacitado o suficiente para resolver isso, né? Tomara, tenho fé de que ele vai resolver. Agora, se começar a vir uma enxurrada de notícia ruim, só notícia ruim, notícia ruim, notícia ruim, e a lama subindo, os indícios ficando preocupantes, eu não vou ficar escondendo pauta, passando pano, não. Eu vou falar, cara, tá errado isso, tá errado aquilo, é preocupante, temos que ficar de olho, não pode ser assim, e tudo mais e tal. Eu não vou, mesmo que isso venha a me trazer, vamos dizer assim, dislike, perda de audiência e tudo mais, a minha consciência tá tranquila. Eu tenho que estar tranquilo com a minha consciência, né? Torço e tenho fé de que o Texas tem capacidade suficiente para resolver isso. Estou na torcida, né? Com fé, aqui orando para que ele resolva. Pro nosso bem também. Porque lembrando, o Botafogo é um ativo da Eagle. Se der merda pra Eagle, dá merda pro Botafogo, né? A gente não está livre de, por exemplo, se tudo, digamos, não tô falando que vai dar errado, mas se tudo der errado com a Eagle, não estamos isentos de sermos passados para outro dono, não, tá? E aí, qualquer mudança de comando do Botafogo é uma incógnita, porque não sabemos quem pode ser um possível novo dono e etc, né? Então, temos que ficar sempre de olhos abertos. Não podemos entrar numa máxima de que o Textor é bom, ele é perfeito, sabe o que faz, vai arrumar tudo e acabou. Não. Temos que torcer para isso, confiar que ele pode fazer isso, mas ficar, de olho aberto, ouvido bem livre para poder receber qualquer informação perigosa e preocupante que venha lá de fora, tá? Então, pessoal, 1h30 já, mais de 1h30 de live, tá? Foi até legal, gostei de fazer essa live hoje, esse horário, né? Interessante. Vou agora editar um vídeo para entrar daqui a pouco, né? E aí o pessoal ter mais um conteúdo para se distrair, para interagir aí, né? Tamo junto, pessoal. Olha só, não esqueça, pessoal, não esqueça. Aqui embaixo tem o link do nosso Instagram. Ajuda muito, cara, você seguir o Instagram do canal. Porque pra arrumar patrocinador, cara, é muito mais interessante tendo um canal no Instagram, uma página no Instagram forte, né? É bem interessante, ajuda muito e, né, ajuda muito você também se inscrever no canal reserva, caso esse aqui venha a cair por uma punição. Tomamos um strike, né, que faz 3 meses no final de junho. Se a gente passar ileso disso, beleza, mas se não, umas 2 strikes a gente perde o canal. Se isso acontecer, cara, aí ferrou. Mas temos o canal reserva para isso. Se você estiver lá no canal reserva, você vai ser informado caso isso ocorra. E temos também nosso canal de react torcedores, né? Posso até botar aqui na tela pra vocês verem comigo um pedacinho, vocês reagirem comigo aqui, né? Pra vocês verem como é que é, né? Um canal bem legal, tá começando agora e tal. Depois se inscrevam lá, tem zoeira sem limite lá, rivais perto, até o Botafogo se perder vai ter zoeira, tá? Lá é canal sem clubismo. Flamengo perdeu pro Cruzeiro, empatou com Córdoba, Vasco perdeu pro Porto Cabedelo, tem vídeo lá zoando os caras, reagindo aos torcedores pistolas com os resultados. Tá, vou até botar aqui pra vocês assistirem comigo, pra vocês verem. Cadê? Fonte de mídia. React torcedores. O canal é
Torcida Pistola React, tá? Ok. Explorar. Vídeos. Ó, vamos ver aqui o do Flamengo. O do Flamengo ou do Vasco, pessoal? Querem ver o do Flamengo ou querem ver o do Vasco? Fala aí. Vocês querem ver o react do Flamengo se ferrando ou do Vasco? Vou botar... Deixa eu ver aqui. Vou botar o do Vasco, que é menorzinho. Tem 15 minutos. Pra vocês verem como é que é maneiro o conteúdo. Tá? Reage aí comigo. O Vasco da Gama tem obrigação de vencer o Puerto Cabello. Sul-Americana, você ainda, além de hoje, jogar com um time inferior tecnicamente ao do Operário, você ainda vai ter mais 2 oportunidades, sendo que a última, né, uma delas, é jogar em casa contra o Melgar. Então são praticamente assim, 3 pontos que estão nas contas, né? Eu acho que pro jogo de hoje a gente de fato tem que acreditar numa vitória. O Vasco tem, como você falou, pelo amor de Deus, pelo adversário que é, mesmo fora de casa a gente tem que ganhar. Fala pessoal, vamos que reagir ao 4-1 do Puerto Cabello, Sul-Americana, fase de grupos. Cara, o time da Venezuela fez 4-1 no Vasco. E o gol do Vasco, né, um gol culposo, né? E, cara, vamos ver aqui reações, né? Temos aqui vários canais. Tem o Fanático Vascaíno, Atenção Vascaínos e muito mais para vocês. Links na descrição. Se inscrevam em todos os canais. Vá lá, dê o like no vídeo. Vá lá, dê like no vídeo, rapaziada. Fala que veio pelo Torcida Pistola React. E dê uma moral pro produtor de conteúdo no YouTube. Tá? Vamos aqui reagir aos vascaínos se lascando pro Puerto Cabello. Olha lá, ó, a posse era do... Olha lá, Sérgio, invadiu a grande área, o árbitro apita pênalti! Pênalti pro Puerto Cabello, numa saída bizonha do Vasco. É, o dinizismo. Cara da área, cara. Olha o Matheus Carvalho, Sérgio. Mas foi pênalti do Hugo Moura, vou querer culpar o Hugo Moura. Pra mim, ele fez o pênalti, claro, foi pênalti claro, indiscutível. Foi pênalti, claro. Mas, cara, o Matheus Carvalho a bola tava com a gente, cara. Sérgio. O dinizismo já chegou. Saída de bola. Bola foi atrás. Começou a tocar pererecar. Tá jogando peteca, pô. Bola no alto de um lado pro outro. Pô, bota a bola no chão, cara. Faz o básico. Que ridículo, Sérgio. Mais uma vez o Vasco entregando uma possibilidade clara de gol agora pro adversário. Cocão, cara. Ridículo, cara. Que ridículo. Foi o gol do Palmeiras, agora esse pênalti. Sem sacanagem. Tu pode botar o Guardiola, cara. É muito erro infantil, cara. É erro individual. Vai pra cobrança do pênalti. A oportunidade. Vai pegar, Léo Jardim. Pro Puerto Cabello. Paredes. Vai pra cobrança do pênalti. Caminhou. Vai lá, Léo Jardim. Gol do Puerto Cabello. Não deu. Paredes cobrando pênalti. Bola de vai virar, vai virar. Outro. A bola parada, tá ali posicionado o Piton. É o Vascobol. Falta lançamento lá no segundo pau, vem desvio de cabeça e o gol! É o Vascobol, pô. Gol! Joga a bola na área. Do Vasco! É dele, sempre dele, de cabeça o cara é mortal! Cobrança de escanteio do Piton, ele subiu mais que todo mundo. Cabeçada de Almanac no chão, no canto Veguete? do goleiro. Foi não. Bota pro fundo do gol, bota pro fundo do gol. Foi Veguete não. Foi dele, né? Não. Cara, foi João Vitor. João Vitor. João Vitor. Põe pro fundo do gol. É tudo Veguete no Vasco. Tô até no automático já. É gol do Veguete. Banho de cerveja aqui no cantinho. Fala aí, Sérgio. É o clima de São Januário, não tem jeito, né? Como a gente falou, cara. O Vasco não merecia o gol. O Vasco não merecia. Depois eu falo, vem o Porto Cabello aí. Treiras na cobrança de escanteio. Vai pintar lançamento pra área. Vamos ver quem sobe. Vamos tirar essa bola daí. Quase 4 de bola rolando. Vamos virar, Vascão. Veio de cabeça. Subiu a marcação. A bola vai entrando. Gol do Porto Cabello. Eita, rapaz. Que coisa horrorosa. Meu Deus do céu, cara. O Vascaíno não tem um dia de paz. É gol de Padrão. Calma, o Diniz tá chegando. O futebol do Vasco hoje é tão feio que até o gol sofrido é feio, né? Até o gol dos caras é feio. Uma bola cruzada no segundo pau, uma bola
Olha lá, um escanteio que eu falei, oportunidade, cabeçou pro chão totalmente bizarro. Ali parece que foi o Piton que não subiu na bola, não teve a disputa. Ele errou a cabeçada, ele cabeceou totalmente bizarramente pro chão, a bola sobrou. No kick da bola, mais uma vez, o time do Vasco parece jogando peteca, a bola quica, perereca para um lado para o outro. O Pedrão cabeceou por cima do goleiro Léo Jardim, ficou reclamando impedimento que não houve. 2 para o Porto Cabejo, 1 para o Vasco. Calma, calma. Entrada da área, limpou, bateu pro gol do Porto Cabejo. Vai piorar. Gol do Porto Cabejo. Calma que vai piorar. Guerreiro. E um belo gol do Guerreiro. Belo gol do Guerreiro. Com a liberdade que ele teve na entrada E é o da Guerreiro área também, fake, ele hein? poderia ajeitar Não é o corpo, Paolo, não. poderia pegar um esquadro que fala, né? Pegar um esquadro ali pra poder mirar o ângulo. Não, eu tenho aqui... Calma aí, gente. Ó, não, conteúdo. Espera o jogo aí. Pera aí, você espera a marcação, espera aí que Esquadro. eu tô pensando. Eu posso bater ali pra bola subir, Sérgio, amor de minha Deus. vontade de levantar e ir embora. Calma, Olha, tem Porto mais gol. Cabejo, Vai embora gol não. do Porto Cabejo. Eita. Mais um gol entregue por esse time sem vergonha. Esse Eita, time rapaz. cara de pau do Vasco da Gama. Que isso? Entrega mais um gol pro Porto Cabejo. Não, que aí, calma. É isso. Essa é a nossa realidade. Calma, rapaz. 4-1. Nem o mais otimista puerto-cabelgense estava esperando um resultado desse, nem o mais pessimista vascaíno esperava um resultado desse. O Vasco deu mais um gol. Olha, tinham 3 oportunidades ali. Ele poderia chutar, ele poderia dar um passe pro lado, ele poderia fazer o que ele quisesse, a liberdade ali de novo. Tenho pena, eu como goleiro, tenho pena do Léo Jardim, porque aquele lance Também. que você... Sabe o que você já jogou futebol também? Léo, pelado, assim, vem sabe pro aquela sensação fogão. que dá pro goleiro? Acabou o Sabe aquela contrato, reta final vem de pro jogo fogão. que, tipo, tá todo mundo já... é a última, já não vai ter mais futebol. E ninguém volta, ninguém marca, ninguém se preocupa. O goleiro fica lá, tipo, pô, gente, eu vou ficar tomando bolada aqui. É mais ou menos isso. O Jardim tá ali, não tem mais jogo, acabou o jogo. Se alguém tem esperança do Vasco virar esse jogo, ou pelo menos empatar, eu não tenho nenhuma. Como eu falei, um time mais qualificado. Pô. O Vasco teria... Eu falei, um time mais qualificado, o Vasco Mais teria fácil a goleado. não crescer. Mesmo esse time horroroso do Porto Cabejo, o Vasco tá tomando de 4, Diego. Aí sim! Sim, papai! Ótima noite pra você que curte Link o na fanático descrição. vascaíno que não sai da sua cabeça. A escalação do Vasco já está na tela pra você. Minutos antes E da aí, desgraça acontecer. Gostou da escalação do Vasco? Curtiu hoje a vitória? Nossa, Sueli Sobrinho, vambora, vamos juntos, diretamente de Vila Velha. Gen, tudo nosso, vambora, vamos pra cima deles, papai. Olha o Cocão dando mole, o Hugo Moura fez pênalti. Tá que o pariu. Não é possível, cara. Não é possível. Não é possível que o Cocão e o Hugo Moura tenham feito isso. Olha o passe do Cocão, cara. Que passe horroroso. É pênalti. Não tem nem o que Imagina reclamar, esse cara. time com o Diniz. Tocando bola. Pênalti. Paredes, autorizado, correu. Léo Jardim, pega essa, Léo, bateu! Gol dele. Não deu. Aê, Cocão! Cocão. Ai, que maravilha o seu passe. Parabéns! Ei, Cocão. Parabéns, cara. Parabéns, Hugo Moura, por mais uma infelicidade. Vamos dizer que é infelicidade. Acidente de trabalho. É, José Carlos. Normal. Tá, que os pariu, só falando assim. Desculpa aí, galera, mas não é fácil narrar sem não exaltar, né? Não é fácil da vida do vascaíno. A atuação dessa não é possível. E vem Lançamento eles. na área de cabeça, João Vitor! Gol. Casaca, Casaca. porra! Bota a bola no meio, vamos comemorar porra nenhuma que é só um empate. Porra nenhuma. Ah, Se emputeceu. gol do Vasco, não vou comemorar não. Como Ih. deveria comemorar. É isso. Pô, o Vasco tem que lutar mais. Cobrança de falta na área. Quem é que subiu? João Vitor de cabeça. É o Vasco Ball. Vambora, bota essa bola no meio. Joga a bola na Tá área. tudo igual 1-1. Contreiras na bola. Levantamento na área. Quem é que sobe? Ninguém. Parede de cabeça. Bate, rebate. Gol deles. Gol Puta deles. que pariu. Virou o Hulk. Não é possível, cara.
Não é possível, cara. Como é que toma um gol desse, cara? Como é que toma um gol desse, cara? Alguém sabe me dizer? Como é que toma um gol desse? O cara cabeceou sozinho. E o Piton? E o Piton? E o Piton? E o Piton? Piton, cuidado pra não machucar o rapaz, hein, Piton? Dá daí. Quero ver violento. a posição dele, estava impedido ou não, mas cuidado pra não machucar o rapaz, hein, Piton? Essa tua chegada violenta aí no cara. Cara com 1,20 m, padrão, meteu um gol de cabeça no Vasco. 1,59 m? Que maravilha, o cara tem 1,59 m. Tomou gol de anão. Cara, impressionante, os caras botam pressão e ganham direto. Vem mais gol. Na entrada da área, vai bater, bateu! O gol deles. Puta que pariu. Não perca a conta, 3. E agora? O que explicar do que está acontecendo? Uma vergonha internacional. Tomar 3-1 do Puerto Cabello. Puerto Cabello. Venezuela. E agora? Eu vou fazer 1 minuto de silêncio. 1 minuto de silêncio. Por esse futebol medíocre. Apresentado pelo Vasco da Gama. O cara ajeitou o corpo, chapou. 1 minuto de silêncio por essa vergonha que vocês estão fazendo com o torcedor. O que o jogador faz em campo? E olha a bola lançada na área deles. Vai tomar no cu antes que eu me esqueça. É possível, cara. É a boca, rapaz. 4-1 pro Puerto Cabello. Vocês estão de sacanagem, cara. 4-1 é brincadeira. Vai dormir, filho. Não, vai dormir. Não para de ver isso. Para de ver isso. Isso aí não é o Vasco. Isso aí que vocês estão fazendo não é o Vasco, não. Tá todo mundo caído. O cara chutou a gol. O Gomura tá no chão. Ah, não pode. Porra. Ô, Felipe. Ô, Felipe. Felipe, porra. Ô, Felipe. Você jogou pra cacete. Jogou. Não é possível que você olhe pro banco e não veja ninguém minimamente com o culhão pra entrar em campo, porra. Mas não tem bola, pô. 4-1 pro Puerto Cabello. 4-1. Vocês estão de sacanagem, meu irmão. Vergonhoso o que a gente viu hoje, um absurdo. O que a gente viu em campo hoje, irmão. Tradução dessa diretoria frouxa. É um time frouxo, é um treinador frouxo, covarde. É uma vergonha que estão fazendo pro nosso clube. O Vasco hoje, levou uma goleada de 4. Um time semi-amador. E um time que não tem uma folha salarial que chega a R$1 milhão por mês. É uma vergonha. O Vasco virou um clube de nepotismo. É tudo na base da amizade. O Felipe é iluminado por Deus, o Pedrinho é iluminado por Deus. É brincadeira, é vergonhoso o que estão fazendo com o nosso clube. Eu quero ver o que o senhor Pedrinho vai fazer agora, depois desse jogo. Nenhum clube no mundo, quando demite treinador,
Opa! Perdão, sem áudio, né? Perdão. Bom, voltando aqui onde eu parei. Pessoal, gostaram do conteúdo? Conteúdo maneiro, né? Então, dá uma moral aí pra gente. Se inscreve lá no canal, né? Esse canal de React, né? Também no canal reserva aqui da gente. Pra quem não sabe, esse é o meu trabalho, é produzir conteúdo, né? Esse canal aqui é o meu trabalho, é meu ganha-pão. Esses canais que eu crio, que eu tento fazer crescer também e tal, podem virar meus outros ganhas-pão, né? E eu trabalho com isso. É assim que eu boto comida em casa, assim que eu boto dinheiro aqui, assim que eu ajudo a fazer as coisas acontecerem aqui em casa, né? É o meu trabalho, é a minha vida. Então, ajudem, apoiem, dê uma moral pra gente, tá? A gente faz o trabalho aí com todo carinho pra vocês se entreterem e se informarem com qualidade, tá bom? Ajude aí, se inscreva no canal Reserva, no canal de React, se vocês gostaram do conteúdo. Estão aqui assistindo até agora, ficaram vendo aqui os vascaínos ferrados, se ferrando. Então, vai lá e assiste outros vídeos. Tem do Flamengo se ferrando também, contra o Central Córdoba, contra o Cruzeiro. Então, vai lá assistir, dá uma moral pra gente. Ajuda, tá? Assistir. Meu obrigado aqui. Estamos quase 2 horas de live. A quem tá aí no chat falando com a gente. Quem curtiu, quem vai, sempre curte os vídeos. Assiste, compartilha, se inscreve e etc. Vocês ajudam muito aqui nesse trabalho que a gente tem, tá? Vou ficando por aqui. Como eu vivia falando, tava sem áudio, né? Eu tava falando que eu tenho que editar outros vídeos para esse canal, outros vídeos para outros canais. Então, obrigado aí. Vou ficando por aqui para não ficar atolado de demanda atrasada. Tem que buscar minha filha no colégio daqui a pouco também, etc. Então, quem sabe eu volte mais tarde à noite com mais uma live, tá bom? Ou então, teremos aí vários vídeos ainda. Tem muito conteúdo acumulado para mandar para vocês aqui no canal. Fico por aqui, pessoal. Tamo junto sempre. Um abraço. Ó, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho para receber avisos sempre que tiver vídeo novo aqui no canal. Live também. Aqui é o Live Pix, ali é o Pix do canal, né? Que é o nosso e-mail também para contato. Se quiser mandar uma mensagem para convidar a gente para um evento, né? Convidar a gente para alguma parceria, uma proposta de merchan, de jabá, de patrocinador aqui no canal, manda para esse e-mail aí que a gente troca uma ideia, a gente conversa.